você me pergunta, Débora, me responde, por favor, de uma maneira simples, descomplicada. O que é a resistência? Sempre que o trabalho da análise, da psicoterapia, se aproxima de uma zona perigosa, que na psicanálise a gente vai chamar de representação recalcada, né? Ali onde está o ponto de dor, que a resistência, pá, se manifesta e diz assim, estou tentando impedir esse trabalho, eu estou colocando um obstáculo porque eu não quero rememorar nada e voltar a ter sentimentos desagradáveis. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao programa EIPSI, um espaço para você organizar o seu consultório, os seus atendimentos e se profissionalizar para valer. Eu sou a Débora Coelho, do Consultório dos Sonhos, e hoje eu quero continuar a fazer aquela supervisão para você realmente começar a semana que vem mais organizado, mais organizada. Hoje nós vamos falar sobre como trabalhar tecnicamente com as faltas dos pacientes. Né? Quando começa aquele movimento de vem uma sessão, falta outra, avisa em cima da hora, né? Como é que a gente vai lidar com esse tipo de comunicação, né, que o paciente está aí nos enviando? Para Freud, até as melhores justificativas para atraso, falta, remarque, refutação da interpretação, é indicativo de quê? Formas de resistência. Embora nem todos os pacientes apresentem tais oposições, podem haver momentos em que detectamos que o paciente parece estagnado, né? Ele se recusa a nos informar sobre determinados problemas, ele não realiza as tarefas que nós ali solicitamos. E sabe por quê? Porque as resistências, elas se exprimem, né? Elas se manifestam de maneiras múltiplas. Tudo quanto impede o paciente de produzir material que derive do inconsciente é resistência. Então, presta atenção no que eu vou te dizer. É impossível a gente tabular aí as várias formas pelas quais a resistência pode se manifestar, né? O paciente pode parar de falar, ele pode falar tanto que impossibilite deduzir um fator comum das suas verbalizações. O que ele diz parece, né, desviar-se cada vez mais do que realmente quer dizer, dando a impressão de maior extensão do que profundidade, né? Há também, nesse tipo de padrão, muito da resistência, né? Esses pacientes, por exemplo, eu sei que você tem um paciente com esse perfil. Extremamente colaborador, obediente das regras contratadas, não faltam, produzem sonhos, pagam sempre em dia, fazem relatos que mostram sempre o avanço, quanto está se dedicando, o quanto conseguiu, né, numa determinada situação se colocar de outra maneira, né? Mas, na verdade, são pacientes que podem avançar muito pouco em mudanças significativas do seu quadro. Eles estabelecem essa magnitude da gratificação. Eu sou o bom paciente, assim como eu sou o bom filho, o bom aluno, né? Para que o psicólogo, o terapeuta, ele possa ficar aí imobilizado por esse meio de relação que o paciente coloca, né? O fato, então, de mexer em problemas, tcharam, requer o que da gente?
que a gente se desacomode, não é? Que a gente saia daquele lugar quentinho do conforto, que a gente vença a preguiça de transformar nós mesmos e a nossa vida. Portanto, fazer terapia não é só, ai, que dia feliz, né? Recebi uma interpretação, um insight, um vislumbre que ampliou o meu modo de me enxergar. Por vezes é tough, é doloroso, é trabalhoso, a gente vai mexer ali em territórios esquecidos, se foram esquecidos porque justamente perturbaram, foram dolorosos, então a gente tem que fazer esse movimento de descortinar, né, certas questões, e as pessoas, na atualidade, elas querem receitas prontas. Tira a minha dor o mais rápido que tu puderes. Faz isso funcionar, conserta isso o mais rápido que tu puderes. Só que em psicoterapia, e você sabe, né, colega, que nós aqui topamos desvendar o inconsciente. E esse caminho, essa jornada, ela é uma jornada interessantíssima, porque a gente se coloca na vida de outra maneira, mas ela exige da gente, ela é exigente. E se a gente vai se a gente vai fazer esse processo de autoconhecimento, a gente também vai observar, reconhecer partes nossas que não gostamos, que não são funcionais, e como é que a gente vai ajeitar esse povo todo que mora aqui, né, e que não está colaborando muito. Então, a resistência à mudança é algo esperado no tratamento. Não pense que é um problema. A resistência, ela sinaliza que nós temos essa resistência à mudança, à transformação subjetiva. Em outras palavras, a nossa tarefa é apostar no novo, na diferença, diante das fixações, das repetições e da inércia da mente humana, que é justamente o que produz sintoma e faz com que as pessoas adoeçam, né? E a gente vai trabalhar com a psicanálise, que seria essa terapêutica da alma. Então a gente vai ter que mexer nos territórios escondidos e sombrios. O que é importante é tranquilizar o seu paciente. Se vem faltando, se é essa evidência, né, da resistência, a gente não passa pano. A gente usa como material, inclusive material necessário para a gente avançar. A gente tem que dizer que sim, estamos observando que aquela pessoa está resistindo, porque a gente está trabalhando em conteúdos que são desagradáveis, que há muito tempo ela não mexe. Me lembro de uma situação na qual eu estava, então, trabalhando com uma paciente que já tinha passado do momento da avaliação, mas estava no início do tratamento, ali, bem no início do tratamento, tá? Ela trouxe um sonho, e esse sonho era um sonho que mostrava toda a sua história em relação à submissão, marcas que foram rememoradas de talvez um abuso sexual, né, uma erotização precoce na infância. Então, conteúdos que a paciente há muito tempo não queria entrar em contato, só que o sonho trouxe de bandeja. E aí você vai fazer o quê? Não vejo, não escuto, não falo? Não, é o momento de você falar. E qual foi a reação da paciente? Na próxima sessão, não foi. Isso é uma evidência, né? Eu sabia que trabalhar aqueles conteúdos do sonho certamente fariam com que a paciente comunicasse como é para ela trabalhar aquele material. E isso é que aconteceu. Ela comprovou o que eu já imaginava, que haveria ali um mundo
difícil e que ela não queria ver. Me deixa mais um pouquinho embaixo do cobertor, deixa eu dormir mais um pouquinho. A nossa tarefa é seguir em frente, inclusive lembrar do Freud na sua esperteza de usar a psicoeducação, de explicar para o paciente. E eu concordo que a resistência, quando ela fica evidente, que pode ser através de faltas, pode ser através dessa distância que se cria, né? Porque entre o terapeuta e o paciente, porque o paciente, no caso, ele vai refutar, não vai topar as interpretações, as colocações que a gente traz, as reconstruções, né? Então, nesse ponto, a gente tem que pensar em ter clareza, em dizer para a paciente em questão, vice só, fulana, na última sessão, a gente trabalhou sobre um sonho que tu trouxeste, que era um sonho que te recorda momentos da infância que tu queres esquecer, que te mostra a tua vulnerabilidade, a tua fragilidade, a tua dificuldade atual em confiar em alguém para ter uma relação amorosa. Então, o sonho, ele, né, abre, descortina mesmo todas as dificuldades da paciente em questão. E aí a gente tem que se colocar também, né, de uma maneira afetiva, acolhedora, que a gente possa efetivamente segurar a mão desse paciente e dizer, é difícil? É difícil. Lembra que eu te falei, eu te avisei no início, chegou no momento da psicoterapia que tem que tomar aí um respiro, né, e seguir em frente. É sempre em torno de alguma mudança e transformação subjetiva que vem a resistência dizendo, epa, agora não. Então, essa força contrária, né? Se você me pergunta, Débora, me responde, por favor, de uma maneira simples, descomplicada. O que é a resistência? Bom, a resistência é essa força contrária a qualquer tentativa de rompimento, né, do isolamento estabelecido lá pelo recalque a um conjunto de representações. Ou seja, sempre que o trabalho da análise, da psicoterapia se aproxima de uma zona perigosa, que na psicanálise a gente vai chamar de representação recalcada, né? Ali aonde está o ponto de dor, que a resistência, pá, se manifesta e diz assim, tô tentando impedir esse trabalho, eu tô colocando o obstáculo porque eu não quero rememorar nada e voltar a ter sentimentos desagradáveis. Qual é a diferença? A pessoa não está mais sozinha, ela está sob a nossa condução do trabalho terapêutico. Então, isso também tem que ser explicado para o paciente. Atenção, eu estou aqui contigo, vou te conduzir nesse caminho e é diferente de rememorar sozinho, sozinha, que tu não sabes o que fazer com isso. Agora chegou a hora de mexer nesse lixinho. Vamos lá. O Freud, nosso querido mentor, né? Nesse contexto, ele reconhece que qualquer mudança, né, no estado dos seus pacientes exigiria um percurso muito mais trabalhoso, ok? Do tratamento. Por quê? Porque a gente precisa de tempo. A psicoterapia, ela não é rápida. Isso não existe em psicoterapia. A psicoterapia é um processo. É um processo no qual a gente tem que dar condições, suporte para o nosso paciente realmente rememorar e trazer o material doloroso, só que ali a gente vai estar junto, né? Então, o Freud nos diz, a psicanálise, ela precisa, enquanto prática de cuidado, enquanto prática de transformação, de tempo e esforços empreendidos para superar os obstáculos, né, impostos aí pela resistência ao trabalho da associação livre, o paciente traga e fale, né, que fica interrompido. Por meio do trabalho psíquico, né, o que a gente tem que fazer? Superar uma força psíquica nos pacientes que se opõe
a que essas representações patogênicas, assim, vamos chamar, sintomáticas, né, se tornem conscientes. Então, a gente tem que superar através, né, desse trabalho aí com o mental, essa resistência à associação. Nas cartas a Fliess e nas publicações posteriores aos estudos ali sobre a histeria, né, até 1899, a gente pode encontrar diversas referências à resistência relacionadas principalmente à lembrança, à emergência de conteúdos à consciência, né, assim como a resistência à interpretação, que se tornaria ali bem mais frequente quando Freud escreve a interpretação dos sonhos, né. De fato, é na interpretação dos sonhos que o conceito da resistência, que já tinha sido, como eu disse, esboçado lá no estudo sobre a histeria, toma uma forma mais elaborada em relação à teoria e à prática da psicanálise, né? Então, Freud, munido de uma maior experiência clínica, propriamente psicanalítica dentro do método, Freud, então, ele pode implicar o conceito em âmbitos que se tornariam aí característicos da sua prática, né? Em primeiro lugar, eu posso apontar uma condição que, segundo Freud, deve ser atendida pelos elementos dos pensamentos do sonho que penetram no sonho, né? Eles têm que escapar da censura imposta pela resistência. De fato, a resistência mantém uma relação estreita mantém com a censura, que frequentemente é descrita como imposta aí ou causada, né, pela resistência. Outra forma de resistência que se apresenta sempre é a resistência à interpretação. No caso, eu estou falando aqui da interpretação dos sonhos, né? Contei da minha paciente que depois de tocar no material deu um espaçamento até desejar voltar e olhar para aquilo que precisava ser transformado, né? E outra acontece quando a gente também trabalha o sonho com o paciente, faz a tradução daquele sonho, e o paciente, ele refuta, ele resiste a essa interpretação, né? O Freud diz que quando vemos, né, o paciente dizer que o sonho é um absurdo, significa que, na verdade, você, paciente, tem uma resistência interna, né, frente aí à interpretação do seu analista, do seu psicólogo. Ele conta, né, o quanto ele escutou dos pacientes que o sonho era puro absurdo, não tinha lógica nenhuma, então para que parar e olhar para os sonhos? O último sentido que o conceito assume no seu livro sobre sonhos é o da resistência ao trabalho ou à análise de uma forma geral, tá? Como as afirmações que ficaram conhecidíssimas, né? Que é justamente entender que a resistência ela não oferece, ela oferece, aliás, obstáculos a todo o tratamento. Para Freud, se haver nessa irracionalidade, né, dos conteúdos presentes nos sonhos, ele acha ali um propósito, e esse só pode ser o quê? Escapar da censura imposta pela resistência. Então, o aparelho psíquico, né, nossa mente, precisa de algum tipo de descarga de energia que traga satisfação, mesmo que mínima, né? A mente que estaria privada aí de realizar seus desejos inconscientes, incompatíveis com as normas sociais vigentes. Dessa forma, haveria um sucesso se esses conteúdos viessem transformados, né, quase que incompreensíveis à consciência, através do sonho, né? E carregassem o quê? Apenas fragmentos daquele desejo, através das representações, que pode ser alusões, associações, o trabalho do sonho mesmo, regido aí pelos mecanismos de condensação e deslocamento, que faz com que o sonho ganhe esse aspecto de absurdo. Mas são os nossos desejos transformados, não é mesmo? Lembre-se que o sonho é uma realização de um desejo, só que é um desejo aí, né, disfarçado.
Freud teria, então, a singela missão de ajudar o paciente a realizar as associações necessárias para que, de alguma forma, fosse possível interpretar a mensagem que é transmitida a partir das associações que o paciente vai fazendo sobre, através ali do seu relato do sonho, né? Aquela mesma mensagem que seria barrada pela consciência, né, por conta do seu conteúdo, pode ter um conteúdo ali de ameaça, né, à própria integridade psíquica daquele sujeito. Naturalmente, as interpretações do analista ofereciam um certo risco às verdades carregadas durante uma vida inteira. Uma vez que poderiam revelar também desejos jamais antes permitidos à consciência, em forma outra senão a de tabu, por exemplo, o incesto, o parricídio, o nosso lado bruto, primitivo, animal, né? Então, é claro que você tem que esperar que haja resistência à interpretação. Como eu disse no início, não se assuste, é esperado e é um indicador que você está chegando no ponto. Para Freud, né, a resistência talvez esteja mais centrada aí no superego, porque quando a análise está prestes a apresentar esse forte conflito, né, dos desejos inconscientes, com as suas crenças, a moral vigente, os seus valores, possivelmente estará mais focado no ego quando se evita falar para não causar problemas, conflitos, julgamentos, né, a respeito daquela imagem idealizada que a gente tem da gente mesmo, né? Principalmente daquela que a gente imagina que os outros tenham. Mas certamente será possível encontrar morada para resistência nas nossas dificuldades de sermos aí transparentes em relação ao nosso próprio inconsciente, né? De toda forma, ela existe, a resistência, para preservar a organização psíquica anterior à análise, anterior à psicoterapia. Uma vez que por algum tempo esse paciente, essa pessoa teve grande satisfação, né? E aí a gente está desmontando um esquema. Então, né, frente a esse desmonte, naturalmente esperamos a resistência. Eu me lembro, quando eu estudei também alguns casos de resistência, né, de transferência negativa, que resistência é essa, do caso do Freud, né, do Homem dos Ratos. Se você não leu, tem aí uma dica para o seu final de semana, tá? Ou seja, vou contar um pouquinho, depois eu vou conversar aqui, tem uma perguntinha no final, eu respondo aqui no Instagram, tá? Fica aí comigo que eu vou ver essa tua questão. Bom, a resistência dirigida diretamente para o analista, né? Então, quando um paciente, ele se encontra, e essa é difícil, tá? Difícil de gerir, por isso que a gente tem que estudar. Se encontra num momento, num estado de resistência a mim. A partir daí, poderemos ver o que, né? O estabelecimento efetivo, tá? Do conceito da resistência na psicanálise. Vamos ver. A problemática do ódio, que é o que tem ali no recheio, né, do Homem dos Ratos, ensinou a Freud como ele vai se haver frente a um paciente difícil, né, e um paciente que faz ali uma crescente transferência negativa. De início, Freud vai lá, ele insiste no trabalho interpretativo, né, do ódio pelo viés da sexualidade, mas aos poucos o paciente demonstra a Freud que a relação com o ódio, com a sexualidade não é tão evidente. Opa, vou ter que achar outra estratégia. No início do tratamento, Freud tem uma ideia muito clara do que significam as falas do Homem do Rato e propõe as suas interpretações com maior liberdade, sem focar no sexual, tá? Paulatinamente, o que vai acontecendo? Vai sendo obrigado Freud a modificar o estilo e o tom das interpretações, porque o paciente o coloca diante de uma explosão, por isso que eu disse, vai lá ler, uma explosão de agressividade e hostilidade
surpreendente, até mesmo para o Freud, né? Que, no entanto, já havia visto isso lá nas neuroses obsessivas, esse ódio, essa fúria do obsessivo, tá? Assim, Freud se vê diante de quê? De uma manifestação compulsiva de ódio no campo transferencial, que aponta para a necessidade de mudanças, isso mesmo, no manejo clínico. Lá no texto, Dinâmica da Transferência, o texto de 1912, a gente vê que o Freud atribui a manifestação transferencial ambivalente na neurose obsessiva, né, com um caráter especial. Ele diz que é uma separação antecipada dos pares contrários. Parece ser aí uma característica da vida instintual e uma das pré-condições constitucionais, tá, desse sujeito, essa separação entre amor e ódio. O manejo das transferências negativas, do ponto de vista da teoria, né, da técnica, tem aí o quê? O conceito de elaboração. Portanto, se o seu paciente está resistente, saiba, você está chegando perto do núcleo mais doloroso. 2, é normal o paciente sim resistir. E 3, o que a gente pode fazer? Falar sobre essa resistência, por vezes, como Freud fazia, educar o paciente sobre essa resistência e também elaborar, que aparece lá naquele texto que é maravilhoso, né? Recordar, repetir e elaborar. Essa é uma das vias de apreensão do manejo, né, das manifestações essas mais odiosas que o paciente pode ter com a gente. Claro, né, Freud ali, quando faz aquele salto conceitual em 1920 e traz à tona a pulsão de morte, o conceito de masoquismo, ele fornece o fundamento que permite essa articulação, né? A reinscrição do dualismo pulsional, pulsão de vida, pulsão de morte, a elaboração da segunda tópica, e tudo isso fornece elementos teóricos para ampliar o conceito e o manejo da resistência lá na hora que a gente está tete a tete com o paciente, tá? Então, o campo do manejo transferencial passa, sim, a englobar os fenômenos de compulsão à repetição, e as atuações que incidem lá no tratamento analítico e que conduzem à inércia, ao impasse, né, na condução clínica. A partir de então, o estatuto aí da agressividade na clínica psicanalítica passa a ser mais matizado, né, englobando uma problemática mais complexa do que aquela apresentada lá na primeira tópica. A agressividade, ela passa a ser compreendida a partir da relação, né, entre pulsão de vida e pulsão de morte e das relações estabelecidas entre diferentes instâncias, né, o id, o ego e o superego. Então, quando a gente vai pensar, por exemplo, na figura clínica do masoquismo, né, a gente lança luz também a esses problemas clínicos que fazem obstáculo ao tratamento, especialmente os da neurose obsessiva e dos estados mais de melancolia. A resistência do superego, né, diz respeito a essa relação sadomasoquista entre o superego e o ego, né? O sadismo do superego e o masoquismo do ego seriam responsáveis pelo sentimento de culpa e pela consequente necessidade de punição, que faz com que os pacientes resistam à cura. Masoquismo moral é o termo utilizado para tratar dessa complexa relação de submissão e servidão entre as instâncias psíquicas, né? Nesse momento, é importante dizer que no campo do masoquismo há sempre essa disfusão pulsional que vai levar à inércia e algumas vezes à autodestrutividade. Nesse momento, então, né, a gente já está ali, passamos de 1920, o Freud recorre novamente ao conceito de elaboração. Tcharam! Que demanda do analista uma presença sensível no contexto do tratamento dessas repetições, né? Esse bichinho da compulsão à repetição
É danado, né? Porque a gente tem que dar uma virada, quebrar o pescoço desse bichinho da compulsão à repetição para que algo novo possa surgir, né? Não se trata mais do trabalho de desvendamento dos sentidos, né? Como na clínica da histeria, mas de algo de ordem prospectiva. Isso é, num vir a ser da subjetividade em análise, né? A gente vê que no manejo, por exemplo, da transferência da histeria, a interpretação da transferência auxilia no trabalho de admissão, né, na consciência de uma ideia até então insuportável. O saber dói, né? A análise auxilia o quê? A suportar essa dor. Então, a gente tem que ter essa clareza aí. Tem a dor, tem a resposta da angústia, mas o conceito prático para que a gente haja nesse momento, de explicar ao paciente, de normalizar este momento, está tudo ok, estamos chegando perto do seu ponto de dor, você não quer ver, não quer rememorar, não quer de novo trazer esses sentimentos à tona, né, ter que reviver à medida em que narra, mas aí está o seu processo de cura, da digestão dos seus ressentimentos, da digestão das suas partes dolorosas, né? Então, a elaboração é esse convite que a gente faz, quebrando essa resistência, né? E tirando esse desprazer que existe para que a pessoa possa, via associação livre, o nosso apoio, trazer novos símbolos, pede novas palavras, né? E quebra também a compulsão à repetição no momento em que tem novas palavras, novo sentido, nova percepção de si. Eu espero, né, que você tenha gostado, tenha pensado aí nos pacientes que andam resistindo e que você agora tem que agir nessas forças poderosas que se opõem a qualquer modificação aí na condução do paciente, né? E certamente voltar para o enquadre, regras, combinações, o funcionamento da própria psicoterapia, né, é importante nesse momento. Bom, antes de dar um tchau para vocês, né, porque eu só volto ali na segunda-feira, eu tenho aqui uma questão no Instagram que eu quero comentar um pouco, que a colega nos diz, mas a interpretação dos sonhos não deve vir do paciente? Olha, o que acontece? O paciente, ele vai ser estimulado, talvez se não recorda dos sonhos, né? Eu tenho toda uma técnica para justamente voltar à autoobservação, à consciência, a possibilidade de rememorar os sonhos. O paciente sonhou, trouxe um sonho para ti. Primeiro ele vai fazer o quê? O relato ele conta. E nós vamos fazer o quê? Puxar mais. Tem pontos naquele sonho, né? Por exemplo, um sonho que eu já contei, né, da moça que está dirigindo, mas aí ela vê que no carro ela não consegue, ela está no banco do carona e o carro em movimento, ela não consegue pular para o banco do motorista e tomar a ação. Então eu usei os símbolos carro, movimento, que sempre tem a ver com esse campo da transformação e o impedimento dela de estar à frente do seu desejo, conduzindo o seu movimento vital. Então, a gente ajuda, a gente pede associações. Mas sobre carro, teve isso eu te lembro o quê? Tu já passasse por alguma situação assim, e tu viste um filme, da onde vem esse temor? Como se sente alguém que quer conduzir um carro em movimento e está no banco de carona? Que sentimentos são associados a isso? Tem alguma recordação diurna? Aconteceu alguma situação na tua vida ontem? Entende? Eu vou perguntando. A pessoa vai me contar o sonho e sempre vai validar o que eu estou dizendo. Isto faz sentido para ti? Será que poderemos ver o teu filme, quase falei, o teu sonho a partir dessa perspectiva? Sempre, sempre eu vou validar e conferir com o paciente. Ele vai trazer associações, eu vou conduzir. A nossa tarefa não é dizer o que é
é conduzir, e nessa condução, sim, a gente faz a tradução, sempre, como falei, validando com o paciente. Certo? Então, muito obrigado por estar aqui. Quero saber mais do seu consultório, da sua clínica. Manda aí para mim comentários, perguntas, e segunda-feira eu estou aqui de volta. Segunda-feira também tem EIPSI para a gente conversar, né, sobre as nossas questões e problemas na clínica. Vamos estar junto e vamos ultrapassar também as nossas resistências, porque não é só o paciente que tem resistência. Então, um abraço, até segunda-feira. Tchau, tchau.